O projeto Pensar e Fazer Arte, do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, Programa de Pós-Graduação, Educação, Currículo e FAFICLA, Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, tem a honra de receber em nossos estúdios hoje o professor Marcos Mazetto. Marcos Mazetto possui graduação e licenciatura em Filosofia pela Faculdade Anchieta de São Paulo, mestrado e doutorado em Educação e Psicologia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo também, em 1982. Defendeu sua livre docência na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e é professor associado, livre docente e aposentado da Faculdade de Educação também da USP. Atualmente é professor titular da Pontifícia Universidade Católica, portanto é um professor da casa, graças a Deus. Publicou 14 livros, 25 capítulos de livros, 17 artigos em periódicos especializados e 36 trabalhos completos publicados em anais de congressos. Participou de 144 eventos nacionais e internacionais referentes à educação com apresentação de trabalhos. Ministrou 46 minicursos relacionados com a formação docente no ensino superior. Participou de 163 bancas de doutorado e mestrado. Orientou 93 pós-graduados para mestrado e doutorado na área de educação, no programa Pós-Graduação, Educação e Currículo. Atua na área de educação com ênfase em formação pedagógica de professores universitários. Em seu currículo Lattes, os termos mais frequentes na contextualização da produção científica e técnica são aprendizagem, ensino, ensino superior, professor, educação, formação de professores, aula, avaliação, formação de professor, formação pedagógica, metodologias e práticas pedagógicas, docência no ensino superior, docência como profissionalismo, inovação no ensino superior, projetos educacionais inovadores. É líder do grupo de pesquisa e formação de professores e paradigmas curriculares FORPEC, certificado pelo CNPq. Marcos, é um grande prazer, uma grande honra para nós, principalmente para mim, que fui seu aluno, que aliás você foi um dos únicos professores que conseguiu colocar a minha cabeça em ordem. É um grande prazer recebê-lo no Pensar e Fazer Arte. Obrigado. Fico eu contente e satisfeito de ter recebido esse convite e aqui estamos para dialogar um pouquinho sobre os assuntos que você achar interessante. Muito obrigado. O primeiro assunto que eu acho interessante é um assunto que apavora tanto o aluno graduando, aqueles que estão fazendo cursos universitários, como também aqueles que fazem lato sensu, aqueles que fazem mestrado e aqueles que fazem doutorado, que é realmente o projeto de pesquisa, não é? Quais são os passos para a feitura de um bom projeto de pesquisa? Muito interessante a sua pergunta, né? Porque, ao mesmo tempo que ela tem uma resposta que eu diria sinteticamente pequena, porque são praticamente 5 pontos, 6 pontos, no entanto, ela traz no bojo uma reflexão muito séria, porque esses pontos são muito difíceis de serem encaminhados, não são fáceis, né? Mas eu começaria dizendo que um primeiro ponto importante para você fazer um bom projeto de pesquisa é você se colocar no seu contexto profissional ou pessoal e dentro desse seu contexto de vida, você começar a perceber se alguma coisa o inquieta, se você tem alguma pergunta que te interessa, alguma curiosidade que você gostaria de responder. Se você percebe assim carências, necessidades para as quais você ainda não está vendo respostas. Ou então as respostas que aparecem para essas questões já estão ultrapassadas e já não adiantam mais. Então precisaríamos encontrar respostas novas. Então, essa preocupação ao fazer um projeto de pesquisa do pesquisador se colocar no seu contexto é muito importante porque fundamental, porque isto vai dar a ele a paixão por fazer uma pesquisa.
sem paixão é muito difícil a gente fazer uma pesquisa. E essa paixão vem de você localizar alguma coisa que te interessa, né? Que está pegando de alguma forma e para o que você precisa alguma resposta, não é? E aí você começa a engendrar esse projeto. Quer dizer, sem paixão pelo tema, não há motivação. E se não há motivação, consequentemente, ninguém vai pesquisar e ler nada a respeito. Porque, É verdade. Não é? É verdade. Sempre precisa essa inquietação com paixão. Sem dúvida. Com paixão. Eu tenho uma segunda pergunta aqui também que se refere aos resultados satisfatórios ou não de um projeto de pesquisa. O que se deve fazer para alcançar um resultado satisfatório, seja em TCC, seja em mestrado, seja em doutorado? Segunda pergunta muito interessante, Cláudio, porque muitas vezes a gente pensa que vai fazer um projeto de pesquisa, principalmente em mestrado ou doutorado, apenas para cumprir tabela, ou seja, apenas para ter o título. Mas não se pensa realmente no objetivo final, quer dizer, o que esta pesquisa pode trazer realmente de interessante para a área em que está sendo pesquisada. Então, essa pergunta, o que é que pode ajudar a fazer um projeto interessante, é muito válida. E aí, então, se eu ligo com a primeira, eu diria a você, na medida em que eu me inquieto com uma pergunta, na medida em que eu me inquieto com uma questão que afeta a minha curiosidade, ou então uma necessidade que eu sinto no meu contexto de buscar uma resposta para ela, e no momento eu não tenho, um primeiro passo importante é a gente fazer um levantamento na área desta temática que está me interessando, para ver se realmente não está havendo nada, ou se outros autores não escreveram, ou se nós não temos artigos publicados, porque às vezes isso já existe, já foi feito, e só que não é do meu conhecimento. Certo. Então... se faz aquela varredura. Varredura, né? Isso. Um exemplozinho. Por exemplo, uma das últimas pesquisas que eu fiz, a minha preocupação era pesquisar a formação de professores em projetos inovadores de ensino superior no Brasil. Existem projetos inovadores e eu queria pesquisar a formação desses professores, porque me inquietava, vamos dizer, voltando ao primeiro item, o que é que me inquietava? Estudando os projetos inovadores, eu via que alguns deslanchavam e via que outros empacavam e murchavam. E quando eu comecei a observar, vi que o papel do professor era muito importante. Num caso, quando ia para frente, e no outro caso, quando murchava. Então, isso falou, olha, me trouxe a curiosidade, né? Como será que se prepara esse professor para um projeto desses? Então, com essa curiosidade, fui fazer essa varredura. O que é que se escrevia sobre formação de professores? Li bastante, já toda a minha vida venho trabalhando muito nessa área, né? São 50 anos trabalhando sobre formação de professores, mas assim mesmo eu procurei atualizar minhas leituras para ver que pesquisas existiam sobre isso. E, na verdade, justamente porque se tratava de projetos inovadores, portanto, novos, que estavam começando agora, não encontrei uma produção que me desse resposta para essa questão. Sim, inovadora. Inovador. E era inovadora porque agora não era só discutir ou pesquisar qual é a formação de professores, por exemplo, para o ensino superior. Sim. Era para projetos inovadores. Então, veja, uma angústia eu tinha, fiz uma varredura, não encontrei resposta. Então, esse foi o primeiro passo. Então, posso ficar tranquilo que devo avançar porque poderei trazer alguma contribuição. Algum benefício, exatamente. Que, aliás, é o papel de toda a pesquisa, quer dizer, trazer algum benefício àquilo que já existe. Correto. Porque se não houvesse, por exemplo, esse projeto aqui nasceu da minha tese de doutoramento. Quer dizer, a tese não é para ficar em prateleira, nem a de mestrado, nem doutorado, e muito menos o TCC. Quer dizer, eu acho que tudo é pesquisa, entende? Sim, sim. Quer dizer, com diferentes graus de dificuldade, mas eu acho que todas podem contribuir. Exatamente. Aliás, tem TCCs maravilhosos que valem ao mestrado. Há coisas maravilhosas. Sem dúvida. Agora, veja que na sequência, isso é eu diria assim,
como você disse, para que dê resultado, para que tenha um efeito, né, a pesquisa, eu acho que esse é um primeiro ponto. Como eu disse, ter feito a varredura, não existe. Bom, então agora eu vou fazer minha pesquisa. Aí vem o terceiro ponto, que talvez seja o mais difícil do projeto, mas é o mais rico, que é você conseguir identificar um ponto, um problema, uma pergunta bem pontual. Essa é a minha terceira pergunta. A terceira? É a terceira. Quais são os aspectos mais difíceis de serem realizados? Exatamente esse. Então né? vamos aí, continuamos. Então, os mais difíceis. Este é um dos mais difíceis, porque quando a gente vai fazer uma pesquisa, principalmente em doutorado, nós temos uma certa ilusão de que nós vamos resolver todos os problemas com aquela pesquisa. Então, a gente quer um problema grande, uma questão grande, que resolva as políticas públicas do Brasil, que resolva em educação, que resolva problema de alfabetização, etc. E nós não vamos fazer nada aí, porque muita gente já escreveu, muita gente já trabalhou. Então, o que é que de específico eu posso trazer de contribuição para aquela área? Isso. Isso é chegar ali num problema, definir bem, delimitar bem, dizer, aqui é pequenininho, é uma questão talvez que pode parecer minúscula, mas é aí que eu posso trazer uma contribuição para a área científica onde eu estou. E é isso que é o objetivo da pesquisa. Sim. Então, exemplo, vou continuar meu exemplo. Esse projeto que eu estava fazendo. Bom, não encontrei nada. E eu queria pesquisar isso. Então, o que eu fiz? Quer dizer, bom, primeiro, há muitos projetos inovadores. Eu não vou poder pesquisá-los todos. Então, fui para um projeto. Teve razões, escolhi, bom, um projeto que era inovador. Aí, dentro deste projeto inovador, o que é que eu entenderia que seria importante pesquisar em termos de formação de professores? Porque a formação teria que estar relacionado com o projeto inovador. Então, bom, o que eu vou pesquisar? Aí, esmiucei o termo de formação. Bom, então eu precisaria saber como esses professores foram escolhidos, como eles foram reunidos e motivados, que atividades foram feitas para que eles se comprometessem com esse projeto, que atividades foram feitas para que eles pudessem planejar juntos um projeto como esse. Que atividades foram feitas para que, quando o projeto começou a ser implantado, esse que eu pesquisei tinha 10 anos de existência. 10 anos de existência. Meu Deus. O que eles fizeram para que os professores se apoiassem, se ajudassem, não se desanimassem, levassem o projeto para frente. O que aconteceu? Como eram essas atividades? Então, aí você vai definindo, e aí você vai chegar bem. Então, eu preciso pesquisar que atividades foram feitas para formar nesse projeto. Nesse projeto. E, agora sim, o que é que esta formação, essas atividades, trouxeram de benefício para o projeto, para saber se a formação funcionou ou não. Se é inovadora ou não. Então, você percebe, chegar bem concretamente. É isso que eu preciso. Se eu conseguir encontrar alguma coisa disso nessa pesquisa, agora vem, né? Eu vou poder trazer uma contribuição para a área de formação de professores do ensino superior e vou trazer uma contribuição para esse projeto que está lá, dando sugestões para que a instituição desenvolva ainda mais tanto o projeto inovador como a formação desses professores para desenvolver o projeto. Então, esse é um ponto que é muito importante, é bem difícil, mas que é fundamental que a gente aborde num projeto de pesquisa com muito carinho, né? Com muito carinho e com muita atenção também. Muita atenção. Quer dizer, isso não quer dizer que aquela pergunta inicial não possa se desdobrar em outras durante, não é? Mas também há um limite. Há um limite e você vai se, de alguma coisa, afunilar para chegar a uma ou outra pergunta. Exatamente. Porque a todas vai ser impossível responder. Exatamente, impossível. Impossível. E, além do problema e da pergunta de pesquisa, qual seria o próximo passo? Depois que você tem isso bem definido na sua cabeça... Aí é uma outra questão. Veja, nós estamos trabalhando na área científica. Nós estamos querendo
trabalhar, fazendo uma ciência. pesquisa, produzir ciência Sim. e conhecimento. Então, eu preciso escolher uma metodologia de pesquisa, porque o que vai dar a garantia de que o que eu estou fazendo é científico e vai dar a garantia de que os resultados são confiáveis é a metodologia de pesquisa que você vai escolher. A metodologia de pesquisa, a sua escolha, depende muito do tipo de problema. Você vai encontrar problemas que vão exigir, por exemplo, uma metodologia mais na linha das ciências exatas, da linha mais quantitativa. Por exemplo, na farmacologia. Por exemplo, né? Só então, pode ser, tem que ser, né? Quase que tem que ser. E que vai trabalhar com laboratórios experimentais, medidas e depois toda a parte das regras matemáticas, como é que a gente fala, às vezes você vai pegar o elemento exato que precisa ser para, por exemplo, aquela droga ou não, etc. Exatamente. Então, aí você tem uma pesquisa dessa área. Agora, existe a outra linha de pesquisa também que atinge mais a área de humanas, né? Educação, antropologia, sociologia, filosofia, que é chamada qualitativa, porque ela está preocupada em estudar o contexto e a influência do contexto sobre um determinado problema. Bem diferente da quantitativa, porque a quantitativa isola o problema do contexto para que nenhuma variável interfira. Exatamente. E aí se busca a resposta exata. Aqui é o contrário. Nós queremos conhecer qual é a influência do contexto sobre aquele projeto, sobre aquele problema. Como é que as pessoas que estão trabalhando com aquele projeto, como é que elas sentem aquilo? Que significado elas dão para aquilo? Que importância elas dão para aquilo? Que interpretação dão para aquilo? Sim. Então, é uma pesquisa qualitativa, inclusive com procedimentos próprios, seja de análise documental, seja de observação. Aí temos grupo focal, entrevistas, questionários, uma série de procedimentos que vão me permitir, veja bem, em vez de excluir o sujeito do ambiente para trabalhar só com o fenômeno, eu incluo o sujeito no fenômeno para entender Exatamente. Como é que ele vê e qual é o significado que tem aquele fenômeno. Então, é uma outra dimensão, plenamente válida também, e que vai definir o que eu vou fazer. Esta questão é muito importante porque, volto a dizer, é o rigor na metodologia que vai lhe dizer, que vai permitir, olha, claro. Esse é um trabalho científico. Sim. E ele precisa ser respeitado ou não. Hoje nós, às vezes até nós temos, principalmente na tua área, né, na área da interdisciplinariedade, você tem das duas. A integração. A integração das duas, quantitativa e qualitativa. Destas duas metodologias. Dependendo do problema e da pergunta, sim. Claro. Tem que ter. Tem que ter. E depois que isso aí é bem fundamentado, claro que tem uma bibliografia legitimada, que tem que ser seguida, né, dos grandes pesquisadores, dos grandes livros, artigos, internet, que isso aí ajuda a fundamentar o trabalho muitíssimo bem, não é? Sim. Juntamente com a análise qualitativa e de análise quantitativa. E as próximas etapas, do que consistiriam? Então, aí, estabelecida a metodologia, ela vai te indicar o caminho que você vai fazer. Então, normalmente, qualquer metodologia que você vai assumir, ela vai mostrar que pelo menos 2 aspectos deverão ser bem trabalhados. O primeiro é, novamente, agora um aprofundamento teórico da problemática que você está investigando. Então, veja bem, o que você, lá no comecinho, levantou de conhecimento, não tinha nada sobre esse ponto que você está querendo pesquisar. Sim. Não tem. Sim. Então, vamos buscar. Então, partindo de lá, vamos buscar agora, considerando o problema, como é que nós vamos aprofundar e ampliar aqueles conceitos, teorias, para compreender essa nova questão que tem para você. E aí a importância de um aprofundamento, principalmente em autores
modernos, atuais, que estão preocupados com vários aspectos. Por exemplo, volto no meu exemplo. Quando eu fui fazer essa pesquisa sobre formação de professores em projetos inovadores, eu precisei pesquisar muito sobre inovação. O que se entende por inovação? O que é um currículo inovador? A etimologia de cada palavra, isso é muitíssimo importante. Como é que afeta, como é que se modifica um currículo? Como é que se pode dizer que um currículo é inovador ou não? Fazer umas pequenas separações, por exemplo, muita gente acha que simplesmente porque agora você tem tecnologias dentro do currículo, isso é currículo inovador, e não é. A tecnologia faz parte e ajuda, mas só isso não faz parte. Como educação à distância, que pode ser presencial e essa educação presencial está sendo à distância. Pois é, exatamente. Então, por exemplo, tive que aprofundar esse conhecimento sobre inovação, currículos inovadores. Depois tive que pesquisar um pouquinho sobre como que nos vários projetos que eu conhecia, como é que os professores, de alguma forma, começaram a fazer parte, mas eu não estava pesquisando lá, mas era uma informação sobre a formação, sobre o conceito de formação que aparecia. Então, um aprofundamento teórico sobre isso. Mas depois, a outra parte é a parte de campo. Aí, com uma fundamentação teórica, bom, então ela me orienta também a dizer, bem, o que é que eu vou buscar no campo? Que tem que responder aquela pergunta que você chegou. Então, aí eu, nesse caso concreto, fomos lá para o projeto, não é? E ficamos lá algum tempo, daí nós tivemos que conhecer o currículo, aí começava a análise documental, depois tínhamos que conhecer essas atividades, esse planejamento que foi feito, as atividades, descrição das atividades, quando foi feito, as mudanças, isso que eu falei para você, que tinha 10 anos. Então, nesse trabalho com os professores, houve 3 ou 4 mudanças, porque as primeiras não deram conta, então, porque surgiram, etc. E como eu estava interessado em saber da formação do professor, eu tinha que ouvir os professores. Aí foi lá o contato com os professores para ouvi-los sobre como vocês entraram, como é que foi o apoio, como é que houve ou não uma formação, como é que vocês estão até agora aqui, como é que vocês estão se ajudando para levar o projeto para frente, etc, etc. Você faz isso com questionários ou com entrevistas, aí depende do que você, do veículo que você acha melhor. Exatamente. Né? Aí, nesse caso, inclusive, não só houve várias visitas lá, mas houve também alguns períodos em que eu fiquei lá uns 3, 4 dias junto com os professores para fazer um trabalho, etc, etc. Então, aí eu tenho a pesquisa em ação, que é a parte teórica e a parte de campo. E aí, por quê? Só daí é que eu posso chegar no finalmente. Então, aquela pergunta que você me fez, né? Afinal de contas, vai servir para quê? Então, agora, juntando esse conhecimento teórico que eu ampliei com o que eu ouvi e observei e levantei e debati com os professores, aliás, é uma coisa interessante, né? Porque eu fiz várias dessas pesquisas de formação de professores com projetos inovadores. Estou relatando uma. É interessante que os próprios coordenadores dos projetos se interessaram e começaram a fazer parte das nossas discussões, porque eles queriam ver o que a pesquisa estava trazendo e como eles podiam imediatamente modificar o próprio projeto, etc. É esse o movimento da pesquisa, né? O movimento de pesquisa é mudança. Se não mudar nada, não é pesquisa. Porque, às vezes, nós verificamos, ler tese, banca, etc., etc., e realmente a contribuição é um copia-cola, entende? Isso também não agrada nem ao tutor, eu acho, como também ao candidato. Quer dizer, eu não vejo assim como esse caminho bonito que você está traçando, muito dificultoso, sim, não é? Mas como vem do prazer, da paixão, então você aguenta o tranco, vamos dizer assim, não é? E aí é que é interessante, porque quando vem da paixão, quando chega nesse final, o que você faz? Você está com todo esse material na mão, você volta para a tua pergunta, que está lá no comecinho. Isso. E vai dizer, poxa, agora, essa pergunta,
o que a minha pesquisa conseguiu responder. Conseguiu responder um pouco, correspondeu muito, trouxe essas respostas. Quer dizer, eu vou ter que reunir, quer dizer, qual é a contribuição que eu tive para aquela pergunta. Eu tenho que voltar lá e com esse material responder. E aí eu tenho as considerações onde eu mostro, olha, claro, a importância dessa pesquisa que trouxe, no caso concreto do exemplo que eu te dei, para a área de formação de professores e para a área de formação de professores do ensino superior e para agora a área de formação de professores de projetos inovadores, tais contribuições. A introdução, o aluno sempre começa com a introdução. A introdução tem que resumir todo o trabalho, tem que resumir todo o caminho, ao invés de começar a escrever a introdução. Depois que está pronto aí, que você compõe a introdução. Sem dúvida. Para que não haja buracos. Estou certo? Está certo, está certo. E nessa introdução, inclusive, você vai começar para mostrar justamente o contexto da tua vida, onde a pergunta surgiu. Onde a pergunta surgiu. E aí fica muito claro para o leitor, diz, este pesquisador estava preocupado com isso e tive esta pergunta. E aí vem toda a tese, mas você consegue colocar para ele, olha, o meu contexto de vida. É daqui que surgiu, é por isso que eu vou fazer essa pesquisa. Marcos, eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença em nossos estúdios e gostaria também de agradecer o telespectador pela sua audiência. Muito obrigado.